Olá, boa tarde a todos. Me chamo Renan Vinícius, do programa de pós-graduação em farmacologia pela UFSC, e o tópico da videoaula apresentada de hoje será receptores Toll-like. Bom, eu trouxe aqui então a definição, o conceito feito por Kawai, Akira e colaboradores em 2010, de que os receptores Toll-like, os TLRs, eles são proteínas transmembranas altamente conservadas, que desempenham um papel importante na detecção e reconhecimento de patógenos microbianos, bem como também na geração de sinais para a produção de proteínas e citocinas pró-inflamatórias. A partir de um contexto histórico, eu trouxe que as proteínas Toll elas foram originalmente descobertas na década de 90 em insetos do gênero Drosophila, sendo então essencial para a proteção de moscas contra infecções fúngicas. Quem fez essa correlação foi o pesquisador francês PhD Bruno Lemaitre, que foi então um importante avanço na área da pesquisa para a resposta imune inata. Mais tarde, na década de 90 e 97, foi identificado e caracterizado um monólogo da proteína Toll em humanos, sendo denominado receptor Toll-like, a semelhança da proteína Toll em drosófilas. A gente tem aqui uma imagem ilustrativa do TLR4, e 4 exatamente porque depois então foram identificados 10 receptores TLRs em humanos. Os receptores, como eles funcionam? Eles funcionam reconhecendo padrões, os chamados PRRs, que são capazes, como o próprio nome já diz, de reconhecer padrões moleculares associados ao patógeno, que são os PAMPs, expressos por um amplo espectro de agentes infecciosos, desde bactérias gram-positivas e negativas a vírus e fungos. Essa imagem aqui traz como seria, então, esse reconhecimento do TLR ao PAMP do patógeno, essa região do patógeno, em células de macrófagos, células dendríticas e células e neutrófilos também. Os TLRs eles estão divididos em dois grupos, os TLRs de membrana, que possuem um domínio extracelular de repetições ricas em leucina, e um domínio intracelular de proteínas do tipo TIR, enquanto que os TLRs endossomais eles estão presentes nos endossomas e só possuem um domínio intracelular das proteínas TIR. Esses receptores, então, eles vão agir em dímeros, sejam com outros TLRs idênticos ou diferentes. E esses dímeros de receptores, eles vão reconhecer pumps diferentes, Cada um pump diferente. Então a gente tem aqui, por exemplo, o TLR1 com o TLR2, que vai reconhecer lipoproteínas, lipopeptídeos de bactérias gram-positivas. O TLR5, que vai reconhecer a flagilina de algumas bactérias gram-positivas e negativas. Para os TLRs endossomais, o TLR3, que vai reconhecer a fita dupla do RNA viral, e o TLR9, que vai reconhecer o DNA bacteriano e viral. Referente ao TLR10, ainda não se foi elucidado de maneira clara o seu funcionamento. Referente às vias de sinalização, esses TLRs vão induzir vias diferentes. A gente tem aqui as proteínas do tipo TIR no domínio intracelular, a proteína MID88 presente em praticamente todos os receptores, com exceção do TLR3. E são justamente essas proteínas do domínio intracelular que vão desencadear uma cascata de eventos que vai passar desde sinalização por quinases, dos receptores de quinase, a fatores de crescimento, subunidades catalíticas e regulatórias, até a fosforilação final, que vai chegar nesses fatores de transcrição. O fator AP1 e NF-κB, eles vão levar para o núcleo da célula a indução da transcrição de citocinas inflamatórias, enquanto que os fatores IRF3 e 7 vão levar à indução da transcrição de interferons do tipo 1, que é o interferon alfa e beta. Esses dois receptores eles estão mais relacionados com os TLRs endossomais, apesar de não estarem exclusivos a eles, visto que existem TLRs de membrana capazes de induzir essa via também. Eu trouxe aqui, então, a via clássica para os TLRs, que é a via da NF-κB, onde a gente tem aqui um TLR4, que vai reconhecer um LPS, um lipopolissacarídeo de um patógeno, vai ativar aqui a proteína do domínio intracelular MID88, que vai desencadear uma cascata de eventos, passando por subunidades catalíticas e regulatórias, fatores de crescimento,
até chegar na fosforilação do NF-κB, que vai levar à indução da transcrição gênica no núcleo das células para a produção de citocinas inflamatórias. Eu não vou adentrar aqui, então, nas citocinas inflamatórias e nos interferons produzidos, mas só para deixar claro que essas vias vão gerar, né, a indução da transcrição dessas citocinas e interferons, que vão promover o recrutamento de leucócitos, macrófagos, induzir a diferenciação de células T, em células T regulatórias e auxiliares, produção de imunoglobulinas, células natural killer, que vêm a desempenhar, então, né, uma importante função na resposta imune. Como associar, então, esses receptores a doenças em humanos? Referente a polimorfismos genéticos, se sabe que a alteração genética nesses receptores que venham a inativá-los ou fazer com que possuam um mau desempenho está relacionado com a suscetibilidade de diversas doenças, né? Para o TLR4 temos a sepse, a doenças aterosclerótica, asma, candidíase, etc. Enquanto que para a TLR5 nós temos a pneumonia causada pela bactéria Legionella pneumófila. Aqui nessa tabela eu trouxe o trabalho de O'Neill 2003, em que ele faz um comparativo entre todos os TLRs e os seus eventuais alvos terapêuticos, visto os PAMPs que cada um reconhece. Então, com base justamente nessas estratégias terapêuticas, eu trouxe 3 exemplos, né, da utilização da ativação desses TLRs. Referente ao TLR4, a gente sabe que na sepse, as condições inflamatórias elas são exacerbadas, né? E uma grande ativação desses TLRs pode vir a causar uma tempestade de citocinas, a partir da indução da transcrição de várias citocinas. Então, a inibição do acoplamento dessa via, desse receptor, pode vir a ter um uso terapêutico nessas condições de sepse. Aqui nesse gráfico a gente tem de maneira simplista no eixo X 2 grupos, recém-nascidos com sepse e adultos em condições normais, e no eixo Y a porcentagem da resposta do receptor TLR4 em monócitos. E a gente vê que o grupo de recém-nascidos com sepse possui uma resposta bem considerável, né, em referente ao adultos em condições normais. Para o TLR9, a gente tem que esses receptores eles reconhecem oligodeoxinucleotídeos com motifo CpG de determinados micro-organismos. Ou seja, é a complexidade, né, desses motifs do DNA de micro-organismos, seja de vírus ou de bactérias. E as células dendríticas que possuem esses receptores podem vir a modular de forma negativa a resposta de doenças autoimunes, né, reduzindo elas. Então, nesse gráfico, a gente tem um experimento onde essa faixa em preto representa camundongos como uma doença autoimune, a encefalomielite experimental autoimune, e no eixo Y a gente tem, então, aqui um score clínico médico, né, a partir da observação sintomática da doença ao longo dos dias, e que cada faixa dessa colorida abaixo da faixa preta representa os camundongos que foram administrados previamente com doses de um oligodeoxinucleotídeo sintético, ou seja, a ativação desse TLR está implicando na redução sintomática desses camundongos com doenças autoimunes. De mesma forma, para os TLRs antivirais, como o TLR7 e 8, que já são utilizados em estudos como antivirais para herpes, a gente tem que compostos químicos sintéticos podem vir a mimetizar o PAMPs desses receptores, ativando eles. A gente tem aqui no eixo X a concentração desses compostos sintéticos em várias subunidades, e no eixo Y a resposta dessa ativação a partir da ativação da via NF-κB em TLR7 e 8, e a gente observa que realmente para determinada subunidade desse composto sintético há uma ativação desses TLRs que isso vai implicar em uma resposta celular, né, que pode vir a ser utilizada como adjuvante contra algumas infecções específicas.
Então eu deixo aqui as referências bibliográficas da onde eu tirei esse conteúdo para videoaula. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.